Olá, pessoal! Eu mostrei recentemente aqui no canal as minhas suculentas que ficam no jardim vertical. E nesse vídeo surgiram várias dúvidas. Me perguntaram se esse jardim vertical fica no tempo e se as suculentas pegam chuva. E a pergunta mais frequente foi como cultivar suculentas na chuva. Eu já adianto que cultivar suculentas na chuva não é uma tarefa muito fácil. O excesso de umidade e o substrato muito molhado aumentam a chance das suculentas desenvolverem fungos e virem a apodrecer. Então, para cultivar suculentas no tempo, pegando várias horas de sol e também vários dias de chuva, é muito importante levar alguns fatores em consideração. Pensando nisso, eu listei 5 dicas que vão te ajudar a ter sucesso aí no cultivo das suculentas na chuva. E a primeira dica que eu quero passar nesse vídeo é sobre a adaptação. Se você nunca cultivou a sua suculenta no tempo, se ela nunca pegou vários dias de sol direto e também nunca pegou chuva, não coloque ela no tempo de uma vez. Vai colocando ela aos poucos, porque se você já coloca ela no sol direto, sem ela nunca ter pegado uma quantidade grande de sol, ela vai queimar. Se você coloca ela para pegar muitos dias de chuva, sem ela nunca ter pegado tantos dias assim de chuva, com certeza ela vai apodrecer. Então vá colocando ela aos poucos. Coloca ela para pegar uma chuva mais fraca, depois retira ela dessa chuva. Aí no outro dia você coloca ela para pegar um pouquinho a mais de chuva, até ela ir se acostumando com essa quantidade grande de umidade no substrato. Com o sol é a mesma coisa. Primeiro você coloca ela para pegar um solzinho mais fraco da manhã e vai aumentando essa quantidade de sol, até ela ficar adaptada ao sol pleno. A segunda dica que eu quero passar nesse vídeo para você ter sucesso aí no cultivo das suculentas pegando chuva é a escolha do vaso. Escolha um vaso de acordo com o tamanho da suculenta. Não coloque uma suculenta que é muito pequena em um vaso muito grande. Por exemplo, esse vasinho que fica aqui no jardim vertical é um vasinho de 1,5 litro. Imagina então se eu pegasse uma mudinha bem pequenininha dessa cedo Nus baumeriano e colocasse em 1,5 litro de substrato. Esse substrato ia demorar uma eternidade para secar. Então, o que ia acontecer com essa mudinha? Ela ia apodrecer, porque o substrato ia ficar por tempo demais molhado. Então, a dica é: plante a suculenta de acordo com o tamanho do vaso. Esse vaso aqui já é uma touceira, então já tem raízes de suculenta por todo esse substrato. Então, quando chove aí vários dias seguidos, o vaso acaba secando mais rápido, porque as raízes da suculenta absorvem esse excesso de umidade e também a água escoa mais rápido, acaba ficando menos substrato aqui nesse vaso. A terceira dica que eu quero passar nesse vídeo para você que quer cultivar suculentas na chuva é: faça um bom dreno no fundo do vaso. Fure bem o fundo do vaso e também coloque uma camada de drenagem. Quando eu fui fazer o plantio dessas suculentas, eu usei o isopor para fazer a drenagem. Eu escolhi o isopor porque é um material mais leve e eu não queria que esses vasos ficassem muito pesados. Mas você também pode usar a pedra brita, a argila expandida, o carvão triturado e também o caco de telha ou caco de tijolo. Tudo isso são materiais que auxiliam aí na drenagem do substrato. Então sempre faça uma camadinha de drenagem antes de colocar o substrato, principalmente se você pretende cultivar suculentas na chuva. Essa drenagem vai fazer toda a diferença aí no seu cultivo. E a quarta dica que eu quero passar nesse vídeo é: escolha um substrato bem drenável e airável. Para cultivar suculentas no tempo, o que vai ser mais importante aí vai ser o substrato. Aqui eu uso um substrato bem drenável mesmo, com bastante componentes aí que deixam esse substrato bem fofinho. O meu substrato aqui tem a palha de arroz carbonizada, o carvão vegetal triturado, a perlita expandida e um pouquinho de humus de minhoca. Esse substrato não tem terra, então ele seca muito mais rápido do que um substrato que tem aí terra vegetal ou pó de coco, por exemplo. Então, se você pretende cultivar suculentas na chuva, opte por um substrato que escoe a água bem rápido, porque esse substrato vai receber aí vários dias de chuva.
então ele precisa ser bem drenável, senão vai encharcar muito o vaso e vai acabar fazendo com que a suculenta apodreça. Você pode usar o substrato da sua preferência, mas se você for cultivar as suculentas na chuva, eu recomendo que você misture a esse substrato a palha de arroz carbonizada, porque ela vai ajudar aí na drenagem e na aeração desse substrato. Você pode misturar também o carvão vegetal triturado, porque ele, além de ajudar aí na drenagem desse substrato, ele também vai ajudar a combater os fungos do substrato. Então é um excelente aliado aí no cultivo das suculentas. E você pode misturar também a perlita expandida. Ela também ajuda aí na aeração do substrato e também na drenagem. E a quinta dica é: evite soterrar muito a suculenta no substrato. Plante ela somente pelas raízes, não coloque substrato em cima do caule das suculentas. Fazendo dessa forma, você também protege esse caule da suculenta e ela corre menos risco de apodrecer aí com o excesso de umidade. E evite colocar substrato por cima da suculenta ou completar o vasinho quando esse substrato ceder. Às vezes a gente olha aqui uma suculenta igual essa minha aqui está e acha que está faltando substrato nesse vasinho. Mas eu vir aqui e colocar substrato por cima dela é um erro. Isso vai fazer com que ela apodreça com mais facilidade. É importante deixar esse rizoma dela, essa parte do caule dela bem livre, sem nada de substrato por cima. Porque se eu coloco substrato aqui por cima, com certeza, na hora que começar a chover, essa suculenta vai apodrecer. Essa daqui já é uma suculenta mais sensível, apodrece com mais facilidade. Essa daqui é uma sedum burrito, a minha inclusive vai florir aqui pela primeira vez. Já estou ansiosa para ver a floração dela. Quando ela tiver florida, eu mostro aqui no canal. Mas então, essa suculenta é mais sensível, ela já apodrece com facilidade. Essa minha mesmo, o ano passado acabou apodrecendo o rizoma. Aí eu fiz a poda dela, replantei ela aqui nesse vasinho com o substrato novo e ela cresceu de novo e tá bem bonita. E uma dica extra é você escolher espécies de suculentas que são mais resistentes a esse cultivo no tempo, que aguentam pegar aí vários dias de chuva. Um exemplo de suculentas bem resistentes são as suculentas do gênero Sedum, como essa daqui que é a Sedum rubrotinctum. É uma suculenta que aguenta aí esse cultivo no tempo, ela é bem resistente, então ela aguenta pegar sol aí o dia todo e também aguenta pegar vários dias de chuva e não apodrece com facilidade. A maioria das suculentas do gênero Sedum e Graptosedum são bem resistentes. Essa daqui do lado é a Graptosedum bronze, ela também é bem resistente ao cultivo no tempo, pegando aí vários dias de chuva. Já as suculentas do gênero Echeveria são suculentas mais sensíveis. A única Echeveria que eu cultivo no tempo é essa daqui, a Echeveria pumila. Até que ela está resistindo muito bem a esse cultivo, ela já soltou várias mudinhas no caule. Quando eu plantei ela aqui, era apenas uma rosetinha e olha o tanto de rosetas dessa Echeveria que tem aqui nesse vasinho. Ela encheu todo o vaso, só que as rosetinhas diminuíram de tamanho. Uma outra suculenta que também é super resistente a esse cultivo no tempo é a Graptopétalum paraguaense, chamada aí de planta fantasma. Ela também aguenta aí ser cultivada no sol pleno e aguenta também vários dias de chuva. É uma suculenta resistente e de muito fácil reprodução. Ela brota várias mudinhas no caule e também brota super bem por folhas. Essa minha paraguaense aqui tá bem grandona e ela já tá formando cascata aqui nesse vaso. E ela tá bem bonita aqui no jardim vertical. Uma outra suculenta que também é bem resistente aí ao cultivo no tempo é essa Pachyphytum rockieri. Ela tem um crescimento um pouquinho mais lento que as outras, mas ela também se desenvolve super bem aqui no jardim vertical, sendo cultivada e pegando vários dias de chuva e também sol. Então esses são alguns exemplos de suculentas bem tranquilas para cultivar no tempo e também algumas dicas que vão te ajudar a ter mais sucesso aí no cultivo das suculentas na chuva.
Me conta aqui nos comentários se você prefere cultivar as suculentas em ambiente coberto ou no tempo. Eu confesso que eu prefiro cultivar elas em ambiente coberto. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo sobre as suculentas. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando 15 opções de suculentas para você cultivar em jardim vertical e também uma playlist sobre as suculentas. Eu espero por você nesses vídeos.